Ok. Então vamos lá, irmãos. Nosso próximo tema, tentação do artista. Tá bom? Foi? Dá uma balinha pro pregador. Olha, rapaz, balinha para adoçar o ministério. Aí, ó, vão recebendo a balinha, adoçando o ministério. Irmãos, nosso primeiro tema aqui sobre tentação do artista. Eu queria começar contando para vocês o meu testemunho. Alguns já ouviram esse testemunho, mas eu gostaria de repetir para aqueles que ainda não escutaram. Há mais ou menos um ano atrás, né, um pouco menos do que isso, eu perdi minha audição do ouvido esquerdo. Meu tímpano estourou, meu tímpano do ouvido esquerdo. Isso foi ocasionado por uma situação lá no meu trabalho. Eu sou militar e sou enfermeiro também, e estava trabalhando em um apoio lá no quartel. Lá no quartel, eles estavam destruindo algumas munições antigas dos aviões. Eu sou da base aérea. E lá, essas munições antigas, eles faziam alguns locais assim de buraco, né? Jogava as munições ali, colocava algumas coisas ali para explodir, né? Para descartar as munições velhas. E eu estava nesse apoio médico se alguém se acidentasse, alguém se machucasse. Estava numa distância segura ali desse acidente, porém, para mim parecia segura, para a equipe parecia segura, só que para mim não foi seguro. E quando eles explodiram essas munições, era em torno de mais ou menos, foram 2 explosões, 500 munições na primeira explosão, mais 500 munições na segunda explosão. Na primeira explosão, era para eu estar com o EPI, né? Equipamento de proteção individual, só que eu não estava, também não foi ofertado, eu também não procurei, não fui atrás. E quando aconteceu a explosão, e eu senti aquele impacto no meu peito, né? Achei estranho aquele impacto, né? Aquela explosão. E aí veio a segunda explosão, uma onda, né? Aquela onda sonora, né? E eu senti outro impacto no meu peito também naquela explosão. Tudo bem, achei que estava tudo ok comigo. Aí no outro dia eu peguei uma chuva, estava fazendo um treinamento de primeiros socorros. Nesse treinamento de primeiros socorros eu tomei uma chuva lá, entrou água no meu ouvido, né? Eu acho que a explosão debilitou, né, o meu tímpano, criou uma abertura, e aí na mesma hora eu senti a água entrando dentro do meu ouvido, e conforme a gente está acostumado, né, água no ouvido, a gente fica balançando ali a cabeça para um lado, para o outro e tal, e não saía essa água de jeito nenhum. Falava com minha esposa, falava com as pessoas, cara, eu tô com uma água aqui no ouvido aqui, não sai essa água, incomodando, né? E aí começou a doer, o ouvido começou a doer, e foi doendo, e eu ia no médico, o médico falava, não, eu olhava lá com o otoscópio, tá tudo bem aqui, tem uma vermelhidãozinha aqui, pequenininha aqui, mas é um começo de um processo inflamatório, tá tudo bem. Mas eu sentia aquela dor ia aumentando, e aí eu ia para o hospital, recebia a medicação na veia, voltava para casa. Daqui 4 a 6 horas, voltava para o hospital de novo com muita dor. Tramal, remédios mais fortes, e ia aumentando aquela dor. E foi passando ali o tempo, de repente, em um dia, depois de uns 2, 3 dias com essa dor, né? Aqui minha cabeça aqui assim já estava sendo tomada toda de dor aqui, meu ouvido esquerdo aqui assim, né? Que latejava aqui o ouvido e começava a doer toda a cabeça. Tomado de muita dor, não conseguia nem ir para a missa, né? Aí a minha esposa pediu para um amigo nosso que é ministro de Eucaristia, levar a Eucaristia lá em casa. E eu com muita dor, no momento exato da comunhão, que ele fez a celebração ali na sala de casa, que eu comunguei, eu senti o meu ouvido estourando. Foi uma dor assim insuportável mesmo.
E aí eu caí no chão, e minha esposa, o que foi? Eu falei, amor, meu ouvido estourou. E aí eu comecei a gemer no chão, e eu falava, me leva para o hospital, só que eu não tinha força de levantar e de sair. Eu moro em apartamento, de descer as escadas para ir para o hospital. Só que teve uma hora que eu falei assim, eu vou morrer de dor aqui e eu tenho que ir para o hospital, que não vai dar. E aí foi na hora que eu falei, amor, liga o carro, aí eu me apoiei, fechei os olhos, ela foi me guiando, não sei nem como é que eu desci aquela escadaria, a gente mora no 3º andar, fui descendo aquela escada, cheguei no hospital já com um pano no ouvido aqui assim, saindo muita secreção do ouvido, e aí o pessoal já me botaram para dentro lá da emergência, falou, deita aqui, já pegaram acesso, começou a medicação e tal. Aí a médica foi olhar e falou assim, não precisa nem olhar, estourou teu tímpano. Aí, aquilo que eu já imaginava aconteceu, de ter estourado meu tímpano. Perdi totalmente a audição do ouvido esquerdo, e eu fiquei internado ali durante uns 3 dias, tomando antibiótico na veia, né? E é aquela coisa, será que eu vou voltar a escutar? Não tinha certeza. Perguntava para os médicos, falava assim, olha, pode ser que sim, pode ser que não, que você recupere. E aí você imagina eu como um músico, né, sem audição do ouvido esquerdo. Gente, não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas se você tampar aqui assim, ó, você não vai ter ainda totalmente a sensação que é ficar sem um lado. Você está escutando totalmente mono, você não escuta estéreo, você escuta apenas mono. E música, tudo perde a graça. Eu não conseguia escutar a voz da minha esposa, não conseguia escutar a voz da minha filha, só escutava só desse lado aqui assim, e aqui sem nada. E eu pegava o piano, eu tenho um piano na sala de casa, começava a tocar o piano assim, não escutava nada. E aquilo ali eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço na minha vida? Só que um tempo atrás, eu estava no grupo de oração, um irmão chegou para mim e falou assim, Wilson, Deus está mandando falar para você algo. Falei, pode falar, irmão. Deus está falando para você descer do palco. Aí eu escutei aquilo, falei assim, Deus está falando alguma coisa de humildade, alguma coisa assim para mim e tal, né? E eu devo estar precisando disso. E aí eu escutei aquilo, desce do palco, falei assim, amém, irmão, tudo bem. Mas não mudei de nada, não mudei a minha vida. Eu estava indo para o grupo de oração, ministrando o grupo de oração de forma automática. Sabe quando você já está há muito tempo fazendo a mesma coisa, você já sabe fazer automático? Eu já chegava lá, já sabia tocar as músicas, os irmãos ministravam, eu chegava a ministrar também, entendeu? Mas tudo no automático. Ou seja, eu não tinha mais unção naquilo que eu fazia. Eu estava entregando já a minha carne, aquilo que eu sabia como um profissional, né, da música dentro da igreja. Eu era isso, eu era um profissional da música dentro da igreja, tocando. E aí, Deus veio fazer isso comigo para justamente me restabelecer algumas coisas que eu tinha perdido. Nesse processo eu comecei a orar, né? Ia para o grupo de oração, não conseguia tocar no grupo de oração, porque eu não conseguia escutar direito, eu não conseguia, sabe, eu até tocava, mas eu não sabia se eu estava fazendo os acordes certos. Imagina isso, né? Eu não sabia se eu estava fazendo os acordes certos. Eu não sabia se eu estava cantando no tom. Entendeu? Porque eu perdi a audição do ouvido esquerdo. E ficou realmente muito delicado a minha situação de saber se eu estava. E a minha esposa, às vezes, eu chegava a insistir, tocar no grupo de oração, tocava lá, sem a audição do ouvido esquerdo. Aí minha esposa, meu Deus, amor, parece que tu perdeu, esqueceu como é que é tocar no grupo de oração, você perdeu tudo. Aí eu falei, pois é, amor, eu não estou me escutando, não tá dando certo eu tocar no grupo de oração. Aí eu fui para o grupo de oração para ver o nosso irmão lá tocar, né? Aí ele tocava lá, ministrava, e eu ficava naquela coisa assim, meu Deus, e agora? O que vai ser do meu ministério? O que vai ser da minha vida? Eu quero perguntar para você, se você um dia não puder mais dançar, se você um dia não puder mais tocar, o que vai ser do seu ministério? O que vai ser da sua caminhada? Você vai deixar de caminhar? Você vai deixar de ir para o grupo de oração? O que te leva a ir ao grupo de oração?
muitos desses questionamentos começou a vir ao meu coração, sabe? E aquele momento de provação na minha vida, que eu sabia que Deus tinha mandado, porque eu precisava realmente descer do palco. Deus estava gritando, né? E a minha esposa mesmo falava assim: meu amor, você está fazendo as coisas, mas você não está tendo vida de oração pessoal, você não está mais lendo a Bíblia, você, quando se der para ir para a missa, você vai, se não der, você não vai. Eu estava desse jeito, irmão, levando as coisas já no automático. E eu sabia que eu estava ruim, sabe? Você sabe que você não está mais fluindo no Espírito, você sabe que você não está mais ministrando como você ministrava antes, você sabe que você não está bem, né? Você consegue diagnosticar. E a gente consegue diagnosticar que a gente não está bem porque fica muito tempo a gente sem ouvir a voz do Espírito Santo. Essa é um primeiro diagnóstico de que você está frio espiritualmente. Quando faz muito tempo que você não escuta a voz do Espírito Santo. E eu estava desse jeito, há muito tempo sem ouvir a voz do Espírito Santo. Mesmo os irmãos trazendo profecias para mim, eu ainda ficava ali resistente. Uma hora eu volto, uma hora eu vou voltar a orar, uma hora eu vou voltar a ter minha oração pessoal, uma hora eu vou voltar a me confessar, uma hora eu vou ter aquele ardor de servir, de vontade, de querer estar na caminhada, sabe? Você ficava naquela coisa, aquela mornidão. É como dizem em Apocalipse, né? Eu estava morno, né? Deus estava ao ponto de me vomitar. Para não me vomitar, Ele estourou meu tímpano. Permitiu que acontecesse isso para que eu voltasse para o Senhor Jesus. E foi um processo. E o meu tímpano, ele foi indo e eu fui orando. E me acompanhava muito aquela música assim: enquanto eu te adoro, você vai me curando. Enquanto eu te busco. E aí eu ia cantando essa música, cantando, e Deus ia trabalhando. Só que eu escutava essa música no carro, e eu escutava só com o ouvido esquerdo, direito, desculpa, o ouvido esquerdo eu não escutava. Era ruim escutar a música, mas a qualidade da música era ruim, chegando ao meu ouvido. Porém, a letra da música tocava o meu coração. A letra da música ia tocando, ia ministrando, e eu ia orando. E foi indo, irmão, foi um processo de uns 6 meses, mais ou menos, até Deus, que eu digo que é Ele que fez essa cura, recuperar o meu tímpano totalmente. E era interessante que eu ia sentindo a recuperação gradativa. Chegou um momento que eu acordava, depois de uns 2, 3 meses, a minha filha vinha falar comigo e eu escutava a voz fininha da minha filha, assim, né? Chegando no meu ouvido aqui. Aí começava a trepidar o meu ouvido. O bigode, o estribo e o martelo aqui, eu sentia os ossículos trepidando no meu ouvido assim. Era estranho, né? Mas eu já ficava feliz. E eu começava a chorar. Eu falava, amor, eu estou começando a ouvir a voz da Thalita. Aí minha esposa falava no meu ouvido. Aí ela, tu tá me ouvindo? Eu falei, não estou te ouvindo. Aí ela, poxa, só a voz da nossa filha, mas tudo bem, eu estou feliz por você. E aí ela foi indo, até o momento que a minha esposa falou, depois de uns 4, 5 meses, ela falou e eu ouvi a voz da minha esposa, no meu ouvido esquerdo. Eu falei, amor, eu ouvi sua voz. Aí eu comecei a chorar. Tenho não vontade de chorar de novo. E aí eu começava a chorar, né? Eu falava, meu Deus, Deus está me curando. E eu orando, e Deus me curando, e aquilo aí foi um ponto que Deus foi restabelecendo, sabe? A minha vontade de estar servindo ao Senhor, mas não é a questão principal de estar servindo a Ele, é de estar com Ele. É isso que eu senti que Deus queria, estar com Ele, a vontade de estar com Ele. E Deus foi trazendo novamente, depois de anos e anos de caminhada, Deus foi me aquecendo o meu coração novamente a estar na presença dEle. De não ministrar, não fazer uma ministração vazia, sem graça, sabe? E é tão bom. O meu ouvido, ele não está 100%, eu sinto ainda, o meu ouvido ainda meio abafado ainda, né? E com chiado, ele tem um chiado. Esse chiado da caixa, ó, é a mesma coisa que eu sinto no ouvido, esse chiado da caixa. Ele fica constante, esse chiado no meu ouvido esquerdo. E eu sinto ainda não tem ainda a sensibilidade das regiões agudas,
Eu falo isso para os otorrinos, né, que eu passei por vários otorrinos. Aí fala assim, Wilson, o teu ouvido está normal, já recuperou já. E essa sensibilidade que você tem é porque você é músico, então você percebe que existe algumas regiões de frequências no seu ouvido que ainda não foram recuperadas, mas vai orando, vai orando que uma hora vai restabelecer. Mas eu sinto que esse chiado, eu sinto que essa deficiência que ficou, hoje eu escuto o estéreo, meu ouvido eu consigo escutar estéreo, mas eu sinto que esse chiado é como se fosse aquele espinho na carne, né? Que Paulo fala, né? Não sei se era isso que Paulo tinha, se ele tinha alguma doença, alguma coisa assim, mas eu sinto que é o meu espinho na carne, de Deus sempre estar lembrando, olha, você precisa estar em sintonia comigo, você precisa estar em intimidade comigo. E assim eu estou caminhando, assim eu estou vivendo um dia após o outro na presença do Senhor, e para a glória de Deus, Deus fez esse milagre na minha vida, assim, e eu estou muito feliz com o que Deus fez. Mas eu dei esse testemunho porque o nosso primeiro tema agora sobre a tentação do artista, ele fala sobre o ativismo sem devoção. Muitos músicos se tornam profissionais do sagrado. Eles conhecem as escalas, os tempos, as letras, mas perdem a conexão pessoal com a mensagem que estão cantando. O sintoma é estar no altar cantando sobre intimidade com Deus, enquanto a vida privada é marcada por um vazio espiritual. E era isso que eu sentia esse vazio espiritual. E é terrível, irmãos, você ser um profissional do sagrado. Você ter a técnica, né? E estar ali tocando, ministrando, tocando na liturgia, na missa, mas você está vazio. Você não está vivendo aquilo que você está cantando. E nós corremos uma grande tentação relacionada a isso. E o diabo quer roubar isso. O diabo quer destruir isso, da gente experimentar aquilo que nós vivemos. Fala para o irmão que está ao teu lado, repreenda esse mal sobre o seu ministério. Repreenda esse mal sobre o seu ministério. É uma armadilha, irmão. Tratar o grupo de oração apenas como uma escala de trabalho ou um compromisso social. Era assim que eu estava indo. Eu tratava o grupo de oração como um compromisso que eu tinha. E às vezes você até não deixa de tocar no grupo de oração, você não deixa de ir ao grupo de oração, porque você fala, cara, se eu não for tocar no grupo de oração, não tem mais ninguém que toque. É o ativismo, sabe? De você estar ali só por causa do compromisso social, um compromisso profissional com a igreja, um compromisso profissional. Irmãos, cuidado com isso. Peça ao Espírito Santo que você possa descer desse palco e voltar a ter esse desejo de estar com a pessoa de Jesus, com o coração ardendo novamente, ardendo por estar ministrando com a alma, com força, com alegria, entendeu? Com entusiasmo, ir para o grupo de oração assim, meu Deus, eu estou indo para o grupo de oração porque eu vou agora ministrar com todo o poder, com toda a unção, aquilo que Deus quer derramar sobre a vida desses irmãos. Hoje eu vou assim para o grupo de oração. Antes eu ia para o grupo de oração que eu falava assim, meu Deus, se eu não for para o grupo de oração, eu vou morrer mais ainda espiritualmente. Eu estava indo para o grupo de oração assim, cara, se eu deixar de ir, eu não estou orando, tendo minha oração pessoal, eu não estou mais lendo a Bíblia, eu vou para a missa às vezes porque eu tenho que ir, porque eu tenho que me alimentar da Eucaristia, e eu vou para o grupo de oração porque eu tenho que estar junto com os irmãos ali orando, que é o único local que eu oro. Cuidado, irmãos, cuidado se você está nesse ativismo, cuidado com esse ativismo. O outro ponto que eu queria falar para vocês é a vaidade técnica e o elitismo. O músico estuda, se aperfeiçoa, às vezes, o músico estuda, se aperfeiçoa, e às vezes começa a olhar com desdém para aqueles que que têm menos técnica, ou para estilos musicais mais simples. Qual que é o sintoma? Reclamar constantemente da qualidade do som, dos erros dos colegas, ou desvalorizar uma música
só porque ela é pobrezinha harmonicamente. E às vezes é isso. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, vocês já tocaram as músicas do Frei Gilson, né? As músicas do Frei Gilson são tão simples, mas tem unção, não é verdade? E às vezes a gente fala assim, não quero tocar mais, fica com aquela vaidade, né? Meu Deus do céu, eu sei muitos acordes, com nona, com oitava, com não sei o que, com décimo, com baixa não sei o que, em baixa não sei o que. Aí você sabe muito tecnicamente, eu sei dançar tecnicamente, eu fiz balé, eu fiz não sei o que, como é que é, além do balé tem um outro jazz, né? Eu sei as técnicas, não sei o que, mas o meu colega não sabe, eu tenho que ficar ensinando, ficar aqui treinando, ensaiando aqui com esse pessoal que não sabe de nada. Cuidado, irmãos, cuidado com essa vaidade da técnica. Deus quer destruir isso no nosso coração. É uma armadilha colocar a estética acima da essência e a técnica acima da comunhão. Eu me lembrei agora dessa vaidade técnica. Eu até compartilhava com a Fernanda agora, vindo para cá. Falei, Fernanda, conhece fulano que tocava lá na missa, lá na nossa comunidade? Sim, conheço. Aí eu estava numa conversa com ele, um dia desse, e ele falou assim, Pretinho, sabe por que eu parei de tocar lá na igreja? Aí eu falei assim, não, irmão, por quê? Porque lá não tem aplausos. Falou diretamente assim, direto, curto e grosso, pá. Eu olhei assim, eu falei, não acredito que eu estou ouvindo isso não. Falei, pois é, para você é simples, é fácil, porque você sempre tocou na igreja. Agora para mim que sou músico profissional, que sempre toquei na noite e tal, a maior vontade que a gente tem é de ser aplaudido, de ser reconhecido, entendeu? E lá na igreja, ninguém me aplaudia. Falou diretamente dessa maneira, irmãos, para mim. E eu olhei para ele, falei assim, não acredito que esse rapaz está falando isso para mim, não. Mas depois, eu fiquei pensando, quantas pessoas na igreja não pensam dessa maneira, só que não têm coragem de falar? Tantas pessoas que estão na igreja, que às vezes ela toca na missa, ou toca no grupo de oração, mas ela vai lá tocar no mundão, ela vai lá tocar no bar, ela vai tocar nas casas de festas, porque lá ela é aplaudida. Irmão, o serviço ministerial na igreja, ele não é para ser aplaudido. Se você está na caminhada, se você está tocando no grupo de oração, tocando na missa, esperando um aplauso, realmente você deve fazer isso que esse irmão acabou de falar, sair e ir tocar lá onde você quer receber aplauso, porque aqui o único reconhecimento, o único aplauso, o único que deve ser exaltado e glorificado é Jesus. É Ele é o soberano, Ele está acima de tudo. E às vezes a gente está na igreja, mas ocultamente nós carregamos esse pecado de esperar o reconhecimento do coordenador, esperar o reconhecimento do fulano que não me dá oportunidade. Quer oportunidade, irmão? Vai igual o Frei Gilson, um dia desse estava postando nas redes sociais, vai lá tocar lá na favela, vai lá evangelizar na favela, vai lá fazer aquilo que ninguém quer fazer. Se você está esperando oportunidade, tem vários locais. Vai lá no hospital. Agora, recentemente, eu, como coordenador do grupo de oração, eu falei para os irmãos, veio uma irmã e conversou comigo assim, Pretinho, eu acho que seria interessante a gente fazer um trabalho de evangelização lá no hospital de base. Só os evangélicos que vão lá pelos corredores, tocando, e os pacientes vão chorando no corredor, entendeu? Tem muito paciente que não consegue sair do leito, começa a chorar porque não consegue acompanhar os irmãos evangélicos cantando lá no corredor. E aí eu falei assim, verdade, irmã, não tem nenhum católico que faz esse trabalho lá no hospital de base? Ela não tem, Pretinho. A gente poderia começar a fazer. E aí eu peguei, reuni o núcleo, falei assim, irmãos, nós vamos começar a ir agora para o hospital de base e vamos começar a ministrar a música nos corredores do hospital de base. E ela até contou um testemunho lá bem interessante, que depois que
o pessoal passaram cantando no corredor, existia uma mulher lá, que ela estava assim, em tratamento paliativo de câncer. Depois que ela escutou a música, ela chorou e descansou e morreu. Essa moça, ela era professora de música. Depois que ela escutou aquela música cristã passando, aí foi quando ela descansou e deixou realmente a morte vir para a vida dela. E ela estava lutando. A gente nunca sabe, irmãos, aonde a nossa música pode chegar, aonde a nossa ministração pode chegar. A gente nunca sabe quem é a pessoa que vai vir pela primeira vez no grupo de oração. Por isso, aquilo que nós carregamos é algo importantíssimo. A ministração de música, a música ela chega ao coração, ela chega a tocar coisas que às vezes a pregação não consegue tocar. Às vezes que a oração não consegue tocar, a música consegue às vezes chegar a esse ambiente. Então, nós carregamos uma responsabilidade muito grande na nossa ministração, amém? Fala para o irmão que está, você carrega uma responsabilidade grande de ministrar, de atingir o coração aonde outras estratégias não atingem. Amém, meu irmão? Então, não precisamos, não tem oportunidade. Vai aonde tem oportunidade, então, né? E busque evangelizar. Tem várias formas de evangelizar. Então, cuidado com essa sensação de esperar aplausos, esperar o reconhecimento. Eu não sou reconhecido, né? Eu não sou reconhecido. O padre não me dá um som que eu quero, ou não me dá a mesa que eu quero, ou não me dá... Irmãos, não fique esperando isso. Não fique esperando isso dentro da igreja católica. A nossa liturgia, o centro é Cristo. A nossa liturgia, o centro é Cristo. Ele que é exaltado. Ele que tem que estar no centro de tudo isso. Wilson, mas você está querendo dizer que não precisa melhorar o som das igrejas? Precisa. Precisa sim melhorar. Mas isso não é o centro. Isso não é o centro. Porque eu já vi muita gente tocando ruinzinho com unção e gente tocando muito bem sem unção. Então, a unção faz a diferença. Uns são e outros não são. Amém? Outro ponto que eu queria falar com vocês, a dependência das emoções. A música manipula sentimentos. É fácil confundir um arrepio causado por um acorde de nona ou um crescente de bateria como uma experiência espiritual e genuína. Qual que é o sintoma disso? Só se sentir cheio ou tocado quando a música está alta ou emocionante. Cuidado com isso. A armadilha: basear a fé em picos de dopaminas e adrenalinas musicais, em vez de convicções bíblicas ou práticas. Ou seja, meus irmãos, se você não tem base bíblica, se você não estuda a palavra de Deus, qualquer onda pode te levar. Eu já senti em vários momentos na minha caminhada uma tentação de ir para a igreja evangélica. Alguém aqui já sentiu essa tentação? A gente como músico, às vezes a gente sente. Sabe por quê? Porque a igreja evangélica, elas têm uma coisa assim interessante, a música deles. Gente, uma bateria, uma sonoridade, e você fala assim, mas meu Deus, dentro da igreja católica não tem nada disso, não tem, né? Um investimento que eles têm assim, não vamos ser hipócritas, irmãos, eles têm um investimento e é um investimento forte, e a qualidade é forte. Graças a Deus, hoje em dia, a nossa igreja evangélica tem despertado, mas há uns 10, 20 anos atrás, a gente era muito pobrezinho de qualidade, de técnica, de arranjos e muitas outras coisas. A gente parecia que ainda estava nada contra, né? O Padre Zezinho é muito bom, foi muito bom para a época dele, mas a gente tinha que evoluir um pouco tecnicamente, algumas coisas de arranjos, de melhorar, né? Algumas coisas. E o simples também toca, não me entendam mal, que está falando mal agora do Padre Zezinho. Não, o simples também toca também, mas a gente estava precisando evoluir. Até os nossos vídeos clipes, né? No YouTube, né? A gente olhava assim, meu Deus, aí tu olhava um clipe musical evangélico, você fala, meu Deus, que sensacional, que produção dos caras, tal, não sei o que, o investimento deles pesado. Hoje não, graças a Deus, a gente está melhorando, está crescendo, isso é bom,
Porque a arte, ela chega em ambientes que a gente às vezes não consegue chegar. É verdade ou não é? Às vezes a pessoa não tem oportunidade de ir para a missa. Eu estava... A música que eu tentei tirar do Tony Alisson aí, né? Que eu fui frustrado tentando tirar a música dele, não consegui experimentar, né? Mas eu estava lendo os comentários lá, até uma pessoa evangélica falando assim, ó, olha, eu sou evangélica, mas eu me sinto muito tocada quando o Tony Alisson está cantando, está ministrando. Ou seja, existem ambientes, existem barreiras que às vezes a arte chega e a gente não consegue chegar. Às vezes a pessoa não consegue ir para uma missa, mas vai em um ambiente. Por exemplo, eu estava vendo um testemunho no Instagram mesmo de uma irmã evangélica lá, e ela falando assim, olha, eu sou evangélica, sou da Igreja Batista, mas eu assisto toda madrugada, rezo o terço, faço adoração com o Frei Gilson. Ou seja, existem coisas que a gente consegue romper através de qualidades que a gente vai oferecendo no YouTube, oferecendo no Instagram, e a gente precisa realmente chegar nesses ambientes e evangelizar nesses ambientes. E evangelizar com qualidade, né? Um motivo que eu estou gravando aqui também essas aulas aqui, para a gente compartilhar, porque a gente busca no YouTube, busca coisas de formação voltado para os nossos ministérios, a gente não encontra, não é verdade? Você vai caçar lá e não tem nada, entendeu? E às vezes encontra uma coisa ou outra, não estou dizendo que não encontre nada, mas não encontra às vezes com tanta facilidade, como a gente encontra relacionado aos nossos irmãos evangélicos, não é verdade? Então a gente precisa levar esses materiais artísticos, de evangelização, de formação para mais e mais pessoas. A gente tem que romper e abrir a nossa mente, entender que nós precisamos atingir outros públicos, né? Romper barreiras para que a gente possa evangelizar mais e mais, irmãos. Amém? E isso não é uma vaidade não, tá? Porque muita gente fala assim, isso é vaidade, isso é orgulho. Não, cuidado, né? Eu sempre falo nas formações, né? Os elogios, eles virão também, como as críticas acontecem, os elogios vêm, né? E é igual perfume. Vocês lembram o que eu falo? Elogio é igual perfume, nós devemos cheirar, mas nunca devemos beber. Então, vai vir também, vai vir as críticas, mas a gente tem que continuar caminhando. Amém? Então, cuidado com essas dependências emocionais que nós podemos gerar, né? Porque existem acordes que a gente faz que emociona mais. Os acordes menores, não é verdade? Você faz um acorde menor ali, parece que tende a você orar mais. Vocês concordam ou não concordam? Nos acordes menores, você parece que cria uma atmosfera mais de oração, tudo, entendeu? Então, a gente tem que saber essa técnica, que existe acordes que nos levam à oração, mas não ficar só na técnica. Senão fica uma ministração vazia. Amém? A música é um transporte, não o destino. Olha que legal essa frase. A música é um transporte, não um destino. Se as pessoas terminarem o grupo de oração falando o quanto o guitarrista é bom, o quanto o tecladista é bom, enquanto o baterista é bom, enquanto o ministério de dança é bom, meu irmão, mas não quanto Deus é bom, o músico ou a pessoa do ministério de dança ou do teatro falhou em sua missão primária, né? O segredo está no backstage, cultivar a espiritualidade quando ninguém está olhando e lembrar que o talento é um empréstimo, não uma posse. Apesar que eu sei, meus irmãos, Deus, quando Ele dá os talentos, os dons para nós, Ele dá de graça. Confirmam isso? Se você recebeu aquele talento, aquele dom de Deus, se você for por mundo, começar a tocar no meio secular, Deus vai tirar? Não vai. O diabo faz isso. O diabo dá algo para você, e se você não começar a fazer aquilo que ele quer, ele tira. Porque o diabo ele não dá algo de graça. Ele dá algo sempre cobrando, algo em troca. Então, aquilo que... E olha que eu já vi já, hein? Gente, na época que eu era coordenador do Ministério Jovem, gente que vinha para o Ministério Jovem para aprender a falar em público. Tu acredita nisso? A pessoa ia para o Ministério Jovem e ficava esperando a oportunidade de palestrar para os outros jovens,
porque ele tinha uma dificuldade técnica de falar para as outras pessoas, tecnicamente, e aí ele ia frequentar o Ministério Jovem para esperar uma oportunidade de falar em público, para quebrar aquela barreira. Tem gente que às vezes vai por segundas intenções para o Ministério de Música. Tem gente que vai com segundas intenções para o teatro, para a dança. Cuidado, isso é perigoso. Mas eu gostei muito dessa frase aqui que ele fala: o segredo está no backstage. Acho assim que se fala, não sei. Backstage, é isso? O segredo está justamente naquilo que eu falava. O secreto, a sua oração pessoal. Ali que está a atmosfera, ali que está onde você gera a unção. É na sua oração pessoal que você vai gerando tudo isso. É na adoração, é diante do Santíssimo, adorando, que você vai gerando a unção de Deus para o seu ministério. Amém? Outro ponto, o profissionalismo do sagrado. É justo e digno que o músico seja recompensado pelo seu trabalho. No entanto, a tentação surge quando o cachê ou a oferta se torna o único critério para a dedicação. O sintoma: o músico toma com muito mais o músico toca com muito mais entusiasmo em eventos grandes e bem pagos do que em grupos de orações pequenos ou comunidades carentes. Qual que é a armadilha disso, irmão? A adoração passa a ter um preço. Se não houver retorno financeiro imediato, o serviço é visto como uma perca de tempo. Igual o nosso irmão ali que compartilhava. Wilson, eu não gosto de tocar na música, na liturgia, porque tocar na liturgia eu não tenho um aplauso. E às vezes o teu cachê que você está esperando é isso, é o aplauso, o reconhecimento, né? E aí quando o grupo de oração dá poucas pessoas, você fica desanimado, né? Já passou isso com você? Já? Comigo já passou. Eu chegar no grupo de oração e falar assim, poucas pessoas, ai meu Deus do céu, tem pouca gente que foi no grupo de oração. Aí você fala assim, eu vou animar aqui de qualquer jeito, vou ministrar daqui de qualquer jeito. A gente corre essa tentação. Quem já passou por isso aqui, talvez você tenha vergonha de falar isso, mas comigo já aconteceu. Eu chegar no grupo de oração com poucas pessoas, meu Deus, o que eu vou ministrar para esse pouquinho de gente agora? Ou você vai para o encontro para ministrar, tem poucas pessoas, eu vou fazer de qualquer jeito, vou falar de qualquer jeito, sabe? Querer fazer de qualquer jeito. Vou dançar para pouca gente, né? Vou dançar para poucas pessoas. Desanimei, né? Não vou dançar do jeito, não vou dar o meu gás aqui, não vou dançar animado, tal, entendeu? E aí você às vezes faz aquele treinamento, passa meses e meses treinando aquele teatro, aquela dança, né? Tirando aquela música. Aí quando chega a hora, acontece muito isso nos carnavais, não é? Nos carnavais com Cristo. Aí o Ministério de Música passa um tempão ensaiando. Aí quando chega a noite, acabou a missa, todo mundo vai embora. Fica um gato pingado de pessoas. Aí você, poxa, eu treinei tanto tempo ali para tocar, depois da missa, ficar só uns 10 pessoas aqui para me assistir, né? Aí você diz com desânimo. Cuidado, querendo ou não, existe um cachê que você está esperando, não é verdade? Tudo bem que existe uma falta talvez de interesse nas apresentações, nos shows católicos, alguma coisa assim, falta alguma coisa da organização, melhorar a logística, para que possa as pessoas ficarem ali no ambiente e tal, não sei o quê. Então, tem essa dificuldade, tem algumas coisas que a gente precisa ajustar relacionado a isso, tá tudo bem, entendeu? Mas também tem aquela questão de querer o reconhecimento, de querer o seu cachê, de querer né? E isso é um perigo, irmãos, isso é um perigo, e acontece direto, oh Deus. Cura o coração dos nossos filhos, Senhor, cura o coração dos músicos, cura o coração dos dançarinos, cura, Jesus, cura o coração do teatro. A ditadura dos números, o resultado, né? Outro ponto. Vivemos na era do engajamento.
Para o músico da igreja, a tentação é medir o sucesso do seu ministério pela quantidade de visualizações, seguidores ou likes em vídeos de sua performance. Qual que é o sintoma? Sentir-se um fracasso porque o vídeo de louvor não viralizou, mesmo que o grupo de oração tenha sido profundamente edificado. Qual é a armadilha? Substituir o fruto espiritual, a transformação de vida, pelos resultados numéricos, estatísticas de rede social. Muito cuidado, irmãos, porque às vezes as coisas podem fluir espiritualmente e às vezes para o mundo não pode ter nenhum resultado. E às vezes a gente fica esperando o resultado do mundo, os likes do mundo. Aí às vezes você fala assim, meu Deus, meu grupo de oração é tão bom. Quem já experimentou isso? Que grupo de oração bom, que grupo de oração maravilhoso. Mas as pessoas não vêm. Ou não tem resultado no Instagram, né? E é isso mesmo, nós estamos em uma batalha. Não se esqueça disso. Nós estamos em uma batalha. Fala para o irmão que está ao teu lado. Se não tem like é porque tem batalha. Existe uma batalha, meu irmão. Existe uma batalha espiritual. E eu vou dizer para ti, o YouTube, ele não está afim de coisas religiosas. O Instagram, ele não está afim de impulsionar coisas religiosas. Então, se você fica esperando like e muitas visualizações, primeiro que a plataforma deles, eles nem querem às vezes isso. Apesar que o Frei Gilson furou a bolha aí, né? Está sendo um dos maiores streamers aí, né? De live e tudo, de visualização. Mas isso é uma graça de Deus, que Deus tem dado a ele. Mas tirando isso daí, tem muita coisa que é batalha espiritual realmente, que é difícil mesmo evangelizar, tá? Então não se frustre se a tua música, né, não é reconhecida, se a tua ministração, se o teu grupo de oração não está crescendo, né? Existe também estratégias que a gente precisa melhorar, lógico, né? Mas existe uma batalha espiritual também, que precisa ser rompida, que precisa ser quebrada. E a palavra de Deus fala que existe demônios que só são expulsos através de oração e jejum. Quanto tempo nós músicos não estamos jejuando, hein? Faz tempo que às vezes que a gente não jejua, hein? E faz quanto tempo que a gente não jejua mais pelos nossos ministérios, não jejua mais pelo nosso grupo de oração? Nós músicos estamos falhando muito no jejum. O Espírito Santo está falando isso no meu coração agora. Nós estamos falhando no jejum. Nós precisamos jejuar mais, para que certos demônios sejam destruídos nos nossos grupos de orações, nos nossos ministérios. Ministérios que não conseguem mais crescer mais. Eu lembro que teve uma época que era uma briga, né, de ministério. Tinha um monte de banda querendo tocar no congresso, tocar nos carnavais. Hoje não tem mais. Mas também nós sabemos também que antigamente a gente jejuava mais, a gente buscava mais, a gente era mais disponível, muito mais disponível. Não é verdade, irmãos? Então nós precisamos vigiar também a nossa conduta. O mercado gospel e o sucesso. A indústria da música cristã é poderosa. A tentação aqui é moldar a mensagem e o estilo musical apenas para o que vende ou o que o mercado consome, em vez de seguir a convicção genuína. Qual que é o sintoma? Compor ou escolher canções baseando-se estritamente em algoritmos e tendências de mercado, esvaziando a letra de profundidade teológica. Qual que é a armadilha? Tratar o grupo de oração como um mercado consumidor e os fiéis como audiência e não como corpo de Cristo. Existem pessoas que vão para o congresso, para os encontros, só para mostrar as suas músicas. Sabia disso? Se você não sabia, saiba disso. Existem pessoas que querem se aproveitar da renovação carismática para fazer sucesso. Depois que é reconhecido, sai, vai embora. Quantas pessoas às vezes não se aproveitou da canção nova, não se aproveitou de movimentos, de locais, de comunidades, para fazer sucesso e depois foi embora. Então isso é uma tentação. O mercado gospel, o sucesso, a busca pelo sucesso.
Manipulações por resultados. Muitas vezes a pressão por resultados, pessoas chorando, indo para frente, se emocionando, leva o músico a usar artifícios técnicos para forçar uma resposta emocional. Qual que é o sintoma? Usar dinâmicas musicais e frases de efeito para criar um clímax artificial, apenas para que se diga que o louvor foi forte. Então, às vezes, existe aquela situação de manipulação emocional, aquele crescimento da bateria, cresce a bateria ali, forte. Aí depois, né, para poder dar aquela sensação, que se eu não gritar na ministração, não vai ser ungido, né? Se eu não fizer, se eu não der os 3 pulinhos para o lado, não foi ungido, né? Então, cuidado com isso. Se não for algo genuíno seu, se for algo realmente só para provocar uma emoção, não faça. Agora, se for realmente o Espírito Santo conduzindo você para pular, o Espírito Santo fazendo o baterista subir, condução, porque existe barulhos e barulhos, não é verdade? Existe coisas que são barulhentas e existe coisas que são ungidas. Às vezes o som pode estar alto, mas está ungido, né? Às vezes o som pode estar baixo, pode estar ungido, entendeu? Às vezes o som pode estar baixo e pode ser também sinal de esfriamento também, né? Não, é porque eu gosto de tocar assim, tal, não sei o quê, e você faz aquele negocinho bem bacaninha, bem gostosinho, parece que está tocando um MPB dentro do grupo de oração, né? Aí, só que às vezes é só um esfriamento, às vezes você só quer mostrar a sua técnica, né? No grupo de oração. Eu lembrei de uma coisa aqui interessante, às vezes, irmãos, eu até tiro algumas notas da música para deixar ela mais simples, porque às vezes tem coisas que são simples que tocam mais. Às vezes você ficar no grupo de oração ali, tocando o rezinho e o solzinho, né, 2 notas, flui mais a oração do que você ficar fazendo várias e várias notas. Já perceberam isso? Né? Às vezes, ministério de dança, às vezes não é só fazer muitas expressões e muitas coisas, às vezes um gesto mais suave, às vezes uma coisa mais calma, às vezes toca mais, e às vezes também uma coisa mais explosiva também toca. Tem que distinguir, saber o que é, se é a hora da explosão, se é a hora da calmaria, porque tem muita gente que também dando aquela desculpa, não, mas Deus fala, quando Deus falou, Ele falou na brisa mansa e suave, né? Na brisa mansa e suave. Irmãos, tem muitas manifestações de Deus que não foram brisa mansa e suave não, na palavra de Deus. Teve muitas. Inclusive aquela lá com o profeta Eliseu, Elias, agora não lembro agora, que foi lá para os profetas de Balaão lá, que veio aquele fogo do alto lá e consumiu a lenha lá e consumiu a oferta. Foi Eliseu ou Elias? Agora me lembre. Não lembro? Também não lembro agora se Elias ou foi Eliseu. Mas, acho que é Elias, né? Elias contra os profetas lá de Balaão lá. Então, ali existem muitas manifestações também de Deus também, fortemente também, né? Então, Deus fala no manso, Deus fala no suave, mas a palavra de Deus também está falando que Deus também teve um momento que Ele falou também de forma forte. O véu se rasgou, né? E veio o trovão e tudo, e Deus fala, o mar se abriu, e tem muitas manifestações aí fortes aí de Deus aí que eu não estou lembrando agora, mas tem muita coisa que Deus também se manifestou também poderosamente, e não só na brisa suave. Outro ponto que eu quero falar para vocês agora, o fascínio. Existe um fenômeno psicológico onde projetamos virtudes espirituais em alguém que possui talento artístico. A pessoa tende a ver o músico no altar como alguém mais santo ou mais sensível. E, irmãos, aqui é algo, eu diria que é uma das 2 principais tentações do músico. Primeira tentação, na área da sexualidade. É uma das tentações que eu mais tenho visto os músicos caírem, e na tentação da ganância, do dinheiro. E eu pensava que eu não ia cair em nenhuma dessas, porque eu sempre tive essa convicção na minha cabeça, falar assim, Senhor, me vigia na área da ganância, do dinheiro, me vigia também na área da minha sexualidade,
E aí, quando eu me vi, eu estava lá, ganancioso pelo dinheiro. Eu tenho uma empresa de filmagem de casamento, e essa empresa, ela começou a crescer, e ela teve reconhecimentos, né, como a melhor empresa de filmagem e tal, e todo mundo falando assim, Wilson, não tem para ninguém, a tua empresa é a melhor, tal, não sei o quê. E aquilo ali foi me enchendo, sabe? Foi me enchendo. Além do reconhecimento pela parte das pessoas, veio também o reconhecimento financeiro. Comecei a ganhar muito bem financeiramente na empresa. E aí, tudo vem com boas intenções, né? Eu falo assim, eu estou ganhando bastante dinheiro, mas é porque eu quero dar coisas boas para minha filha, eu quero dar coisas boas para minha esposa. Só que eu não sabia que por detrás daquelas boas intenções, o diabo também estava no meio. O diabo também estava no meio falando assim, vai meu filho, você está sendo reconhecido agora, nem vontade mais de ir para a missa você está. Porque a gente pegava evento, às vezes sexta, sábado e domingo. Esse final de semana como esse aqui, irmão, eu não estaria livre não. Se você fosse ver ano passado, todo meu final de semana eu estava filmando casamento, filmando festa de 15 anos, e entrando dinheiro, e entrando dinheiro, e entrando dinheiro. E aquilo ali vai enchendo os teus olhos, sabe? Vai enchendo os teus olhos, você fala, meu Deus, aonde eu vou parar? E quanto mais evento te pegava, mais evento parecia. E eu ficando igual um louco editando o vídeo, editando, varava e chegava meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã editando o vídeo. No outro dia tinha que trabalhar também. Eu estava igual o Julius, né? Estava igual o Julius, 2 empregos. Trabalhando aqui, trabalhando ali e tal, não sei o quê. E dinheiro entrando, e aquilo ali foi me cegando, irmãos. Foi me cegando. Quando estourou o tímpano aqui, foi Deus falando assim, vem cá. Eu não conseguia editar. Era dor e aquele desconforto, não conseguia editar. Fiquei uns 3 meses sem conseguir editar praticamente. E os clientes pedindo, e as noivas pedindo, cadê meu filme de casamento? E aí ficou uma bola de neve, aquilo, os trabalhos. Muito dinheiro, mas eu sem qualidade de vida, sem tempo para minha esposa, sem tempo para minha filha, sem tempo para o grupo de oração, sem tempo para os retiros da igreja, sem tempo para pregar, sem tempo para orar, sem tempo para um bocado de coisa, porque o trabalho foi me consumindo. Eu estava desse jeito, irmãos, totalmente afundado. Hoje, quando eu saí de Porto Velho para vir para Ariquemes, eu falei assim, nossa, faz quanto tempo, né, que eu não saio mais em missão, que eu não saio mais para evangelizar, para dar formação. Eu saí feliz, eu falei, meu Deus, se fosse ano passado eu estaria saindo agora para filmar casamento. Filmei casamento em todo lugar, irmãos. Vinha filmar o casamento aqui em Ariquemes, lá em Cacoal eu fui filmar casamento, de Paraná, Humaitá, aonde você pensar eu ia filmar casamento. Todo lugar. Aí você pergunta, agora que eu coloquei Jesus Cristo no centro da minha vida, está faltando alguma coisa? Não está faltando. Quando começa a querer faltar, vem um contrato e Deus supre minhas necessidades. Até casamento na Bolívia agora eu vou filmar agora. Deus vai suprindo todas as minhas necessidades quando você coloca Jesus Cristo como centro da sua vida. Até financeiramente Ele organizou a minha vida. Eu vou partilhar com vocês aqui, mas o meu cartão, ele chegava a 25, 30 mil reais por mês, meu cartão de crédito. Loucura, gente. Eu estava vivendo uma vida loucura mesmo, gastando dinheiro louco. E minha esposa junto comigo, gastando tudo. E minha filha pedia as coisas, eu ia lá e comprava e tudo, não tinha não, entendeu? Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Sabe? E guardar dinheiro, administrar o dinheiro, nada, né? Deixa a vida me levar, né? Gente, loucura. Porque quanto mais fácil vem, mais fácil você gasta. Entendeu? E é isso. O diabo ele vai cegando a gente. Na nossa vida ministerial é do mesmo jeito, ele vai cegando. Com isso eu não estou dizendo que você também não tem que fazer faculdade, você não tem que estudar, você não tem que se procurar profissionalmente, melhorar profissionalmente. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que colocar Jesus Cristo como centro. Porque você sabe que Jesus Cristo não está sendo o centro da sua vida.
Sabe ou não sabe? Você sabe. Eu estava fazendo tudo aquilo ali, mas eu sabia que Jesus Cristo não estava sendo o centro da minha vida. Porque uma vez que você já bebeu da graça de Deus, uma vez que você já foi batizado no Espírito, uma vez que você já foi de caminhada, que você já foi de uma vida espiritual, você sabe quando Deus não está sendo o centro. Porque as pessoas me chamavam para ministrar, para pregar, para dar formação, eu falava, não tenho tempo, não posso, não consigo. E eu não tinha mesmo, porque eu não tinha organizado, não estava nada organizado na minha vida. Até compartilhava com o irmão ali, hoje a minha prioridade o que é? Minha oração pessoal. Essa é a minha prioridade. Depois vem a minha esposa, vem a minha filha, depois vem o serviço à igreja. Porque tem muita gente que acha que porque está servindo no grupo de oração, está tocando no grupo de oração, está dançando, ele está em intimidade com Deus. Ele está fazendo a vontade de Deus. Como é que você sabe se você está fazendo a vontade de Deus se você não está tendo a sua oração pessoal? Que a oração pessoal, meu irmão, é onde ela vai dando a seta. É onde vai dizendo, olha, você está fazendo muita coisa. Olha, você está fazendo pouca coisa. Olha, você está precisando melhorar nisso. A qualidade tua está fraca, não está boa, entendeu? É a oração pessoal que norteia. Essa intimidade com Deus que faz tudo se tornar diferente. O fascínio. Existe um fenômeno psicológico onde projetamos virtudes espirituais em alguém que possui talento artístico. A pessoa tende a ver o músico no altar como alguém mais santo ou mais sensível. Qual que é a tentação? Alimentar-se da carência alheia. O músico pode usar essa admiração para iniciar aproximações com segundas intenções. Qual que é a armadilha? Confundir a admiração ministerial com interesses românticos ou sensual, criando uma plataforma para manipulação emocional. Quantas pessoas aqui já não se apaixonaram por vocês que estão na frente ministrando? Existe uma coisa muito perigosa nisso. Eu falei agora do dinheiro, e agora eu estou falando da parte da nossa sexualidade, da nossa afetividade. Às vezes a gente deságua, às vezes a gente é uma válvula de escape, melhor dizendo, quando acaba o grupo de oração, a gente ir para a pornografia, ir para os vídeos pornográficos. Porque você, quando está ministrando, você está numa dopamina muito alta. Então você está ali eletrizado. Não é verdade? Quando você acaba o grupo de oração, você está eletrizado, você está super animado, super entusiasmado. E se você não souber trabalhar isso, você vai para válvulas de escapes. Vai para a pornografia, vai para a masturbação. Ou às vezes você vai para a comida. Não tem gente que come demais para poder... eu não consigo. Eu cheguei do grupo de oração, eu preciso comer. Aí você come um monte para você poder diminuir a adrenalina. Então, cuidado com as válvulas de escape. E aí você vai tendo o quê? Pecado oculto. Tu quer ver uma coisa que destrói o grupo de oração, que destrói destrói os frutos do grupo de oração? São pecados ocultos. Às vezes o grupo de oração ele não está crescendo por causa de pecados ocultos. Já dizia para nós o nosso bom senhor Jonas Abib. Ele falava, a canção nova não está atingindo a meta porque tem pecado oculto. O grupo de oração é a mesma coisa. Se o grupo de oração não está crescendo, pode ver, irmãos, existe pecado oculto de lideranças, existe pecado oculto de pessoas que estão à frente dos ministérios. E nós precisamos, olho vivo, atento, pedir para o Senhor mostrar aonde estão esses pecados ocultos. Porque tem muita gente na frente dos grupos de orações ministrando, pregando, vício na pornografia, vício que está se relacionando com mulheres casadas, mulheres que estão se relacionando com homens casados, ocultamente, escondido, lá no seu trabalho, aonde ninguém está vendo. Irmão, existe isso. Muito pecado oculto no nosso grupo de oração. E isso impossibilita os nossos grupos de orações crescerem. Isso impossibilita dos nossos ministérios crescerem. É pesado que eu estou falando isso, mas é verdade. Nós temos que vigiar sobre isso. E se você que está aqui, tendo essa formação,
Ajude os outros irmãos e vigie sobre a sua própria vida, para que você não caia nisso. Repito, 2 pecados muito atingidos no ministério: dinheiro, ganância e a sexualidade e afetividade. Isso tem feito destruir muitos ministérios. Quantas pessoas no meu grupo de oração já cantaram lá no grupo de oração, já pregaram, já tocaram no grupo de oração, e que hoje já não pregam, não cantam mais, porque caíram no pecado da sexualidade. Não é verdade? Acabou o casamento, largou o grupo de oração por causa do pecado e por causa do dinheiro, por causa do trabalho. Eu consegui um trabalho melhor, aí o trabalho dele afastou ele do grupo de oração. Não tem mais tempo para ir para o grupo de oração, não tenho tempo mais para o núcleo, não tenho mais tempo mais para ir para a reunião do ministério. É verdade ou não é? A gente consegue ver muitos. Então, temos que vigiar nisso, tomar cuidado, porque às vezes a nossa carência fica aflorada, entendeu? Nós músicos, nós somos muito sensíveis. O Ministério da Dança é muito sensível. A gente está ali sempre em reuniões, muito tempo junto, um do lado do outro. Isso pode gerar brechas para o diabo trabalhar. É verdade ou não é? Que você está ali compartilhando coisas sensíveis, situações sensíveis, e às vezes você não tem quem te escute dentro de casa, o marido não dá mais atenção, a esposa não dá atenção, mas quem te dá atenção é a pessoa do ministério. Aí o diabo começa a agir, o diabo começa a trabalhar. Às vezes você começa a faltar dinheiro em casa, você não consegue mais pagar as contas, fechando sempre no vermelho. Aí o diabo começa a trabalhar. Olha, você deveria estar fazendo isso, isso, isso e aquilo, para ganhar mais dinheiro, vai fazer isso, não sei o quê. Aí a pessoa vive fazendo curso atrás de curso, concurso atrás de concurso, e aí nunca mais tem tempo mais de ir para a igreja. Não é verdade ou não é? Se afasta. Cuidado, irmãos. Servir a Deus em primeiro lugar, e tudo mais o será acrescentado. Eu sou prova disso. Eu sei que vocês também são prova disso. Mas quando você começa a servir o Senhor em primeiro lugar, buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o Senhor em primeiro lugar, tudo mais vai acrescentando. Não adianta, eu cheio daquela loucuragem do meu trabalho, querendo ganhar tudo, assumindo um monte de casamento para filmar, para ganhar mais dinheiro, e não sobrava dinheiro. Hoje eu trabalho menos e sobra mais dinheiro. Porque a gente sabe colocar aquilo que é prioridade na nossa vida. Amém? E os jovens passam muito por esse processo, né, jovens? Que faculdade que eu vou fazer? Outro período difícil é o período da juventude. Quem que eu vou casar? Quem que eu vou namorar? Né? Onde eu vou conseguir trabalho? Gente, que fase difícil vocês, jovens. Eu oro muito pela vida de vocês, jovens, hein? Oro muito porque é uma fase difícil, uma fase confusa. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Vou ser enfermeiro, vou ser médico, vou ser advogado, vou ser engenheiro, vou ser administrador. Um fala uma coisa, outro fala outra. É difícil. Busque ao Senhor Jesus na sua oração pessoal, na adoração, que Deus vai mostrar tudo o caminho. Acreditem, eu sou prova disso, que Deus me mostrou todos os caminhos que eu deveria seguir profissionalmente. Deus foi me mostrando e eu sou muito feliz, graças a Deus, naquilo que o Senhor foi me mostrando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a filmagem começou na minha vida fazendo filmagem na igreja. A gente tinha que divulgar os eventos da igreja, olha só, porque muita gente pergunta assim, de onde surgiu o Vela Filmes, que é a nossa empresa, né? A gente começou filmando na igreja, os eventos, para divulgar os eventos, tirando foto dos eventos, e a gente eu e minha esposa foi evoluindo, até se tornar uma empresa. Ou seja, às vezes Deus dá um dom para nós, para servir para a igreja, e às vezes ainda a gente consegue ainda ser abençoado ainda financeiramente com aquele dom que Deus deu para a gente estar a serviço da igreja. Tá vendo como é que as coisas? Deus é bom demais, irmãos. Você começa fazendo uma coisa para Deus e Deus você tem a recompensa ainda de outra forma ainda. Deus te abre mais portas ainda para uma coisa. Vocês são prova disso, não são, irmãos? Vocês já experimentaram isso já, não foi? Deus dá uma coisa para você servir na igreja e você ainda é abençoado ainda com mais coisas ainda, né? Um controle emocional, porque tem muita gente que tem empresas boas, fortes, grandes, mas não tem controle emocional para administrar a sua empresa, não é verdade?
e Deus abençoa. Deus às vezes te dá um talento magnífico. Eu já deparei com tantas pessoas com um talento magnífico, mas não sabe administrar a sua vida, e vive na pendura, vive na dificuldade, e o cara é a pessoa super talentosa. É Deus que organiza a nossa vida, irmão. É Deus que vai organizar o seu ministério. Não sei porque que eu estou falando isso daqui, mas acho que Deus está querendo falar para alguém aqui nessa tarde aqui sobre isso. Outro ponto, a vibe. Beatriz, como é que está meu tempo aí? Tá tranquilo? 10 minutos? A vibe do pós-grupo de oração e da adrenalina. Após uma performance ou um momento de louvor intenso, o corpo está cheio de dopamina e endorfina. É um estado de euforia em que se não for bem administrado, busca vazão em outras áreas de prazer, que eu já falei para vocês. Buscar gratificação sexual, seja em pensamentos, pornografias ou encontros, como uma forma de baixar a adrenalina, ou preencher o vazio que surge quando as luzes se apagam. A armadilha, usar a sexualidade como um mecanismo de compensação emocional para o estresse do ministério. E eu repito, a gula também faz parte desse processo. A intimidade perigosa nos ensaios. Músicos passam horas juntos com ambientes fechados, compartilhando as emoções, letras profundas e processos criativos. Essa intimidade técnica pode facilmente migrar para uma intimidade afetiva inadequada. A tentação disso, o surgimento de sentimentos por colegas de banda, colegas de ministério, muitas vezes ignorando os compromissos prévios, namoros ou casamentos. A armadilha, justificar o envolvimento emocional como uma conexão espiritual ou uma afinidade de alma, ignorando os limites morais. Quantos líderes caíram nessa armadilha, na verdade, irmãos? Tem intimidade. Então, por isso que eu falo, a minha prioridade hoje, oração pessoal, depois da oração pessoal. Hoje eu acordo 5 horas da manhã para fazer minha oração pessoal. Não estou falando isso como uma vaidade, mas porque eu entendi que de manhã é muito mais fácil Deus falar. Quando eu colocava minha oração pessoal para o final da tarde, ou colocava para a noite, aí eu já estava cansado, irmão. Aí eu falava, ixi, não dá, não vai fluir, não vai rolar essa oração pessoal numa hora dessa. Agora de manhã, fresquinho, a cabeça fresquinha, eu acordo 5 horas da manhã, entro no meu quarto, fecho a porta, como diz a palavra, né? Entrai no quarto, fechai a porta, e o Pai que te vê em oculto te recompensará. Rapaz, é Deus falando rapidinho no meu coração. É impressionante como de manhã cedinho é bom escutar a voz de Deus. Por isso que tem muita gente indo para madrugada aí com Frejilson aí, né, para orar aí. Eu estou sabendo, né? Que Deus fala facinho no nosso coração de madrugada, né? Então é isso. Prioridade, oração pessoal. Eu vou ficar sempre repetindo, batendo na tecla isso com vocês. Porque é a oração pessoal e depois a família, para não dar essas brechas na nossa afetividade. Aquilo que eu falava com o irmão. Porque se a gente não tem tempo para ouvir a esposa, não tem tempo para ouvir os filhos, alguém vai arrumar tempo para eles. Cuidado. No ministério, muito cuidado sobre isso. Porque se você não tem tempo para ouvir a sua esposa, para ouvir o seu marido, alguém vai dar tempo para ele. Vai ser alguém do seu trabalho, vai ser alguém até mesmo dentro da igreja, que vai arrumar tempo para poder ficar ouvindo ele. E isso pode ser uma brecha para o diabo agir e fazer o estrago dentro do seu casamento. Amém? A carência do artista. Muitos músicos são pessoas naturalmente mais sensíveis, por vezes carentes de afirmação. Isso acontece, né? Aí o irmão do ministério te elogia e a pessoa dentro de casa não te elogia, só te critica. Aí você vai ficando para baixo, e aí vai dando brecha para o diabo agir. A busca por validação pode levá-los a buscar atenção constante através da sedução. Qual que é o sintoma? Comportamento flertante nas redes sociais, mensagens privadas com segundas intenções, ou necessidade de ser sempre o centro das atenções afetivas,
Qual que é a armadilha? Tornar-se um predador espiritual, que usa a posição na igreja para satisfazer as carências pessoais. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, né, a gente via muito isso. Hoje eu não sei se a gente ainda vê ainda, né? Mas muitos ministros de músicas que aproveitavam para namorar o grupo de oração todinho, né? Muitos ministros de música. E ainda mais se for bonitinho, ou uma menina bonitinha. Gente, todo mundo queria namorar. Um pregador que estava lá, eita, eu quero namorar isso daí. Ou uma pessoa que estava dançando lá, principalmente o ministério de música, dançando lá. Nossa, que menina linda. Essa é a mulher que eu pedi a Deus. Muito cuidado, irmãos. Quando a gente está sendo muito visado lá na frente, e as pessoas podem criar na mente delas algo que você nem é. Não é verdade? As pessoas podem criar algo na mente dela que você nem é. E aí quando vai conversar contigo, aí você, meu Deus, é desse jeito ele, né? É desse jeito em casa, é desse jeito no trabalho, é desse jeito mesmo, entendeu? Então cuidado, para a gente não demonstrar algo que nós não somos, que Jesus Cristo que é. Amém? Não caiam nessa ilusão. E para terminar agora, as estratégias de proteção e blindagem contra isso. Para manter a integridade nessa área, algumas posturas são fundamentais. Primeiro ponto, limites claros. Evitar aconselhamentos ou conversas excessivamente íntimas com pessoas do sexo oposto, em ambientes isolados ou horários tardios. Cuidado com isso. Acabou o grupo de oração, aí você, vamos ali comer alguma coisa junto, né? Aí vai comer junto, tal. Ou vem cá dentro do carro, vamos conversar um pouco. Aí você fica lá dentro do carro conversando. Irmão, vigia. É brecha, irmão. É brecha. Não faça isso. Primeiro que já vai dar motivo para as pessoas falarem. Já vai o contra-testemunho, já vai aí. Entendeu? E aí você ainda está dando brecha ainda de intimidade. Os dois estão com sentimentos aflorados, com a dopamina alta. A chance de dar é grande. Entendeu? Cuidado com isso. Então, limites claros. Eu sempre procuro assim, se tem uma mulher que chega perto de mim, eu já falo assim, a minha esposa é tão boa para isso, venha cá. Já levo para minha esposa é tão boa para falar sobre essas coisas, para dar esses conselhos, vai lá com ela, entendeu? E a mesma coisa as mulheres também, né? Vocês também, né, mulheres? Chegando aquele cara ali e tal, do lado assim, tá precisando tanto de uma oração, e põe as mãos aqui, não, meu marido, meu namorado, tem fulano ali da cura e libertação ali, esse daí é bom para orar por você. Não dê brecha. Você pode até orar, mas chama outra pessoa de outro sexo, ou mais uma pessoa como testemunha, tá bom? Cuidado isso, irmãos. Porque tem até padres, bispo caindo, né? Então, cuidado. Quanto maior o ministério, maior é a vigilância, porque pode ser maior a queda. Outro ponto, prestação de contas. Ter amigos maduros ou mentores, né? Diretores espirituais, que tenham a liberdade para perguntar sobre a sua vida privada, o uso de internet e intenções do coração. Então é importante você ter um diretor espiritual, você ter um coordenador que você possa chegar assim, olha, estou passando por isso, estou sendo tentado nessa área, chegar para o padre e falar, padre, eu estou sendo tentado, tem isso acontecendo. Padres bons, tá? Padres bons, você sabe que vai aconselhar, que tem ali o mesmo carisma, a mesma espiritualidade que a nossa. Busque essas pessoas para poder tirar as suas dúvidas. Não fique no oculto, não fique escondido, não fique, eu vou aguentar, sozinho eu aguento, sozinho eu sou forte, sozinho eu consigo. Irmão, é melhor pedir socorro, irmão. Pede socorro, pede ajuda. Não deixa a coisa ficar desse jeito, entendeu? Não deixa a coisa agravar. Quanto antes você puder colocar à luz aquilo que está nas trevas, é melhor. Não deixa a coisa ir crescendo.
Outro ponto, pé no chão. Lembrar que o brilho no altar é passageiro. Fora dele, você é uma pessoa comum, que precisa de disciplina e autodomínio, tanto quanto qualquer outra pessoa. Então, é sempre bom ter aquela pessoa que nos coloca com o pé no chão. Essa pessoa é minha esposa. A minha esposa, ela sabe me colocar com o pé no chão. Ela, amor, está sentindo demais. Você está ficando, se achando demais. Você não ministra todas essas coisas, não. Você não canta todas essas coisas, você não toca essas coisas, você precisa melhorar. Você precisa melhorar a sua pregação, a sua formação. Às vezes dá raiva dela, sabia? Às vezes dá uma raiva, fala, amor, poxa, tu podia vir mais leve, né? Falar mais de boa, mais tranquilo. Ela, mas se eu não falar, ninguém fala. Aí eu, mas amor, tu tá me arrebentando desse jeito. Ela fala, gente. É tão bom a gente ter alguém que fale, que nos coloca no pé no chão. Alguém que fala assim, olha, calma aí, meu filho, você está querendo voar demais, né? Você está querendo se achar demais. É bom. E ela fala assim, ó, os irmãos não têm coragem de falar para você, mas eu tenho coragem de falar. Eu falei, então fala, meu amor, fala. Eu preciso ser lapidado, preciso ser transformado. E é assim mesmo, irmãos, é assim mesmo. E ela não tem muita cautela no falar, não, ela fala mesmo. E Deus trabalha assim, né, no meu coração. Deus vai trabalhando, ô glória. Você tem, irmão, essa pessoa do seu lado? Tem? Você tem? Você tem, irmão? É importante que você tenha. Se você não tem, é importante que você tenha. Chama o teu coordenador para falar. Falar, porque isso é a humildade. É ser corrigido. Ser corrigido. E a gente precisa, tá bom? Outro ponto, o último ponto. Foco no cônjuge e família. Se for casado, invista a energia criativa e a sensibilidade musical em casa, para que o ministério não roube o que pertence à sua família. A maior melodia que um músico pode tocar é uma vida íntegra através das cortinas. Atrás das cortinas, desculpa. A maior melodia que um músico pode tocar é de uma vida íntegra atrás das cortinas. Integridade, irmãos. Como nós precisamos disso, hein? Nos dias de hoje. Integridade no dízimo, no nosso financeiro. Às vezes aquela mensalidade da renovação carismática que faz tempo que você não paga, né? Às vezes é R$10, ora, contribuição de R$10 e você não paga, né? Já pagou já, irmã? Quem não pagou, pague. Integridade também. Caráter, a gente está precisando disso, irmãos. Ah, mas é pouco. Mas é no pouco que você vai mostrando onde está o seu coração. Eu fui uma pessoa muito resistente, tá? A pagar dízimo. Fui mesmo, eu falava assim, não, dízimo não precisa pagar dízimo. Não vou conseguir pagar dízimo. Não, hoje eu pago meu dízimo fielmente, sabe? Porque eu entendi que as comportas do céu, ela realmente abrem. E não pago por interesse, que Deus vai me abençoar. Não, eu pago porque eu sinto assim, cara, eu estou abençoando a igreja, estou abençoando outras pessoas, entendeu? Isso é importante para nós, ministério. Investir no seu instrumento, sabe? Melhorar o seu instrumento, comprar um violão bom, comprar um teclado, uma bateria, investir em um curso de técnica vocal, investir num curso de dança. Isso também é investir no reino de Deus. Isso faz parte. Porque senão você quer crescer, mas você não investe. O quanto que você tem investido? Não é verdade? Investir na sua família, irmão. Tempo de qualidade. Por isso que fala aqui, ó, foco no cônjuge, na família. Quanto tempo você não investe na sua família? Você não sai você, sua esposa, seu namorado, né? Não sai com seus filhos para curtir, para brincar. Isso faz parte também. Porque senão cresce um monte de filhos rebeldes com a igreja, com raiva da igreja, com raiva do grupo de oração, né? Porque a gente não investe tempo, qualidade, entendeu? Eu estava falando com meu irmão ali, a minha filha fala assim, pai, senta aqui do meu lado e fica jogando Minecraft.
Tá bom, filho. Eu fico lá do lado dela, assistindo, vendo ela jogar Minecraft. Pai, joga Minecraft comigo. Tá bom, filho, vamos jogar Minecraft. Vou lá jogar Minecraft com ela. Ela fica super feliz da vida, entendeu? Tempo de qualidade que a gente dá, às vezes, atenção. Porque a gente tem dado muita atenção aos celulares. Quanto tempo o celular não tem consumido nosso tempo, não é verdade? E às vezes tanta besteira que a gente fica vendo no celular e consome nosso tempo. Quando a gente vê, meu Deus, passou 1, 2 horas, 3 horas no celular e a gente não investiu tempo no nosso ministério, não investiu tempo na oração pessoal. Seria tão bom se a nossa oração passasse tão rápido quanto o tempo que a gente fica no celular. Verdade, não é? Às vezes a gente não consegue ficar assim no celular, até dentro do grupo de oração. Tem que olhar no grupo de oração. O que está rolando? Está rolando a pregação e você está lá no celular. Está rolando a oração lá, todo mundo embriagado, cheio de Espírito Santo, todo mundo nas nuvens, você lá no celular. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês para terminar. Agora para terminar mesmo, Beatriz. Eu tenho para mim, irmãos, que a marca 666 do Apocalipse é o celular. Porque imagina João há 1000 e 1000 anos, não sei quantos milhões de anos atrás, vendo a marca na testa. O que é essa marca na testa? O que será que ele estava olhando assim? Não é verdade? E como é que ele ia interpretar o celular? Como é que ele ia dizer o que era isso? E hoje você tem a sua carteira de identidade, carteira de motorista, você paga, você faz tudo com o celular. E o celular ele tem roubado cada vez mais a gente da intimidade de Deus. Tem roubado cada vez mais a gente do grupo de oração. Tem roubado cada vez mais a gente da nossa família. Porque eu tenho reparado muito isso. Tanto de tempo que eu tenho ficado no celular. E o tanto de tempo que eu tenho ficado com a minha filha, com a minha esposa. E lá em casa, às vezes até uma briga. Na hora da comida, tudo. Thalita com tablet, Suzana com celular e eu com o celular. Eu falo, meu Deus, isso aqui está errado. Vamos tirar aqui. Gente, sem celular. Esse é o momento de a gente conversar. Dentro do carro, andando de carro, todo mundo querendo andar no celular. Às vezes tu dirigindo quer usar celular. E não tem tempo nem para conversar com a esposa às vezes. Gente, o diabo tem usado o celular. Se é a marca, não sei se é ou não é, mas está muito parecido com a marca. Não está ou não está parecido com a marca? Está parecido com a marca, que está roubando a gente. E cada vez mais o dinheiro tem sumido, é tudo digital. Não fala a palavra, não poderão nem comprar e nem vender se não tiver a marca. É ou não é? E tem roubado nossos ministérios, roubado muita coisa na nossa vida. E eu fiz essa pregação. Depois que eu fiz essa pregação falando sobre o celular, sobre a marca 66, foi justamente depois que o meu tímpano estourou. Não vai estourar não, em nome de Jesus, mais não. Mas depois que eu comecei a falar isso, eu falei assim, cara, que batalha espiritual que eu passei depois que eu comecei a pregar sobre o celular. Para a gente ter cuidado e vigilância sobre o celular. Temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. O celular, ele pode ser usado como algo bom? Pode. Mas tu tem que tomar muito cuidado que a tendência de ser usado como algo ruim está muito maior. Está muito mais forte. Vamos orar agora por isso na nossa vida. Levanta um pouquinho, porque vocês já estão cansados de ficar sentado também. Levante, feche os seus olhos um pouco e vai pensando nas prioridades da sua vida, naquilo que tem roubado você de Deus, nas tentações. Não estou falando de provação não, provação é Deus que traz. Estou falando das tentações mesmo, aquilo que o diabo tem colocado no teu coração, que tem afastado você de ti. Como diz aquela música do Juninho, o que me rouba de ti, Jesus? O que me rouba? O que tem me roubado da presença do Senhor? É o dinheiro que tem me roubado da presença do Senhor? É uma busca profissional? Eu conheço irmãos que não param de estudar para concurso, não tem mais tempo para mais nada. Tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que ter um equilíbrio. Vai pedindo para o Espírito Santo, vem trazer equilíbrio ao meu ministério,
Venha trazer equilíbrio para a minha caminhada, para a minha vida. Venha organizar minha sexualidade, Senhor. Venha organizar minha afetividade. Venha organizar o meu tempo. Venha organizar minha caminhada, minha vida, Senhor Jesus. Venha organizar minha família, Espírito Santo. Vai orando em línguas, irmão. Vai orando, vai clamando, pedindo para o Espírito Santo ir organizando várias coisas. Xandalabanda, lavanda, 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 lavanda. Vai orando, pedindo, Espírito Santo. Shiri alabanda, lavanda, 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 lavanda.